seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema cada vez mais presente nas clínicas e também nos consultórios, a terapia comportamental. Você já ouviu falar nessa abordagem? Sabe como ela funciona na prática? A terapia comportamental tem ajudado muitas pessoas a enfrentarem desafios como ansiedade, depressão, fobias e também dificuldades nos relacionamentos. Mas, afinal, quais são os princípios que guiam essa terapia? E como é o processo de mudança de comportamento? Acho que esse programa de hoje vai ser muito bom também para os estudantes de psicologia que ainda não se decidiram por qual abordagem, né? E para explicar tudo isso hoje de uma forma clara e acessível, nós recebemos a psicóloga clínica Joyce Elise, que vai nos ajudar a entender melhor essa abordagem terapêutica e também os seus benefícios. Joyce, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Ah, mas não veio sozinha, né? Você está acompanhada. Tô acompanhada do nenenzinho, do Davi, e do meu marido. Ah, isso aí. E você já atua na área há quanto tempo? Já, então, na verdade, eu sou recém-formada, me considero recém-formada ainda, porque eu me formei agora no final de 2024. Então, eu estou aí nos primeiros meses, né? Ainda não fiz nenhum ano de clínica. Mas desde a minha formação, na graduação mesmo, durante a faculdade, eu já comecei a estudar por fora, né? Então, eu sempre tive esse hábito, né, de buscar mais formações, não me contentar apenas com a faculdade, né? Então, desde a formação, da formação da graduação, eu já procurei outras formações por fora. Então, eu sou formada também em TCC mesmo, terapia cognitivo-comportamental, tenho outra formação em obesidade e emagrecimento também, psicopatologia, e assim que eu terminei a graduação, eu comecei já na pós, né? Então, eu faço pós em prática baseada em evidências, terapias cognitivo-comportamentais, que aí abrange tanto a TCC, quanto também DBT, ACT, as outras, né, que estão contidas nela. Sim. E o que fez você ter o amor pela TCC? Na verdade, assim, eu sempre soube, assim, que eu ia escolher a TCC por uma questão de querer trabalhar com evidências, né? Por entender que a TCC, ela se baseia cientificamente, né? Então, é uma abordagem que valoriza a ciência. Então, eu nunca tive dúvida, apesar de também gostar muito de como funciona, né? Eu acho que quando a gente quer realmente as evidências, não tem para onde correr. Sim. É a TCC que é a primeira escolha. É a primeira escolha. Eu também sou da TCC e, nossa, para mim é a mais completinha, né? Pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, tudo ali num pacote só. E você consegue trabalhar tudo ali com a pessoa mesmo de fato, né? Sim. E a TCC, ela é da segunda onda, né? A primeira onda veio a terapia comportamental, depois ela expandiu, ficou melhor ainda, veio a TCC, e depois veio a questão do mindfulness e etc, que está até hoje. Mas eu acho, opinião, já falei isso milhões de vezes aqui, que a TCC é a mais completinha, eu né? também acho. Nada contra meus amigos psicanalistas e tudo mais, mas a TCC eu acho que é a mais completinha. E como que você explica a terapia comportamental? Então, na verdade, ela se iniciou com Albert Ellis, né, e Aaron Beck lá, mais ou menos na década de 70, que Beck, na verdade, não era TCC desde o início, né? Ele atendia como psicanalista, então era psiquiatra também. E aí ele começou a perceber alguns comportamentos nos pacientes dele, depressivos, né? Os pacientes depressivos. E ele via que eles tinham alguns padrões de pensamentos rígidos, específicos. E aí ele começou a ver que se esses padrões eles fossem modificados, né, que hoje é o que a gente chama de reestruturação cognitiva dentro da TCC, isso geraria muitos benefícios para esse paciente, né? Ele começava a ter uma melhora ali no quadro clínico, né, da depressão. Então foi daí que surgiu, né? E tem uma frase de epíteto também que eu acho que é a base assim do que norteia a TCC, que é: os homens não sofrem pelas coisas, mas pela opinião que têm delas, né? Então, daí vem aquela coisa de não é a situação que traz o sofrimento, mas é a forma como a gente interpreta ela, né? Exatamente. E daí vem o modelo cognitivo, né, que surge dessa ideia central, que é a gente tem uma situação e aí vem um pensamento, uma emoção associada a esse pensamento e depois um comportamento. Exato. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque a ordem pode ser invertida, mas acho que é basicamente isso, assim. E a TCC, ela é uma abordagem estruturada,
focada no presente, Sim. né? E também... Diferente da psicanálise, que vai resgatando coisas do passado que podem estar influenciando o presente, né? Mas a gente já foca mais no aqui e no agora. Sim, e não necessariamente significa que a gente não vá pegar alguma coisa do passado, né? Sim. Porque toda a história do paciente vai ser trazida. Não pode ser ignorada. Com certeza. Então, nada surgiu do nada, né? Exato. Então, muitas pessoas, inclusive, acham isso, né? Que a TCC, ela é rasa por não vir buscar a história do passado do paciente, mas isso não é verdade, né? E aí, ela é focada também em metas e objetivos do paciente. Então, tudo que é feito na terapia cognitiva comportamental é feito em conjunto, em colaboração com o paciente. Então, nada é decidido apenas por uma parte, assim, só do psicólogo. Exatamente. Então, tudo o paciente está ali envolvido, no caso. Acho que esse é um resumo bom da TCC. E eu acho engraçado porque, assim, na TCC, a gente pede para fazer a agenda. Aí todo mundo já fica assim, oi, você vai fazer uma agenda, o que você quer trazer para a sessão, né? Para ficar uma coisa mais organizada. Sim. Eu tenho um exemplo muito bacana de um paciente, eu atendo ele até hoje, e quando ele veio para mim, acho que as 4 primeiras sessões dele, Joyce, eu não entendia nada. Sabe o que é nada? Ele falava, misturava um assunto, misturava outro assunto, e falava. Quando deu na 4ª sessão, eu falei assim, peraí, olha só, você vai ter que fazer uma agenda. Como assim, Laísa? Aí a gente vai explicando, né? Sim. O que você quer trazer para a terapia? Quais são os seus objetivos? Pelo menos os principais de agora. Quando você terminar a sessão, você vai lembrar de coisa, anota para você trazer na próxima sessão. E não sei o quê. Aí ele começou, agenda. E aí eu dei um limite. Eu falei, você só pode falar sobre 3 assuntos por dia. Aí ele, como assim? Aí eu, 3 assuntos. Você tem direito a 3 assuntos por dia, por sessão. E aí ele foi colocando. Acho que passou alguns meses, ele esqueceu de fazer a agenda. Eu falei, bom, agora vamos ver se está funcionando. Ele esqueceu, mas eu esqueci de fazer. Eu falei, é mesmo? Não, mas vamos seguir. Pensa aí o que você quer falar e vamos nessa. Gente, que sessão maravilhosa. Terminou a sessão, eu falei assim, você consegue perceber a diferença de hoje para sua primeira até a 4ª sessão? Aí ele, eu consegui organizar, minha cabeça não tá bagunçada. Eu não entro num assunto e saio falando com outro. Então, assim, a gente vai modelando até mesmo os pensamentos da pessoa, né? Não só os comportamentos, mas vai também os pensamentos para ela organizar. São gavetas, né? Eu costumo brincar falando que nossa cabeça tem que ser com gavetas, né? Cada gaveta é um assuntinho. E aí tem a agenda, tem a tarefa de casa que muitos se assustam. Até mudou de nome, né? Porque esse nome, às vezes, deixava as pessoas meio... tem tarefa de casa. Parecia uma coisa meio da escola, né? E aí, agora chama plano de ação, né? Que fica um pouco... Mexeu um pouquinho, né? Eu ainda falo tarefa de casa. Sim. Porque eu gosto de ver a cara deles assim, não acredito. Aí eu falo, calma, né? Nada de 30 páginas de exercício, nada disso, né? Mas fala pra gente aí, eu não vou ficar só falando, não. Hoje você que vai falar. Como que é estruturada uma sessão de TCC? Então, primeiro de tudo, assim, a gente precisa saber que a TCC, ela é uma abordagem, como a gente falou, estruturada. E, primeiro de tudo, quando surge o paciente, o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, sessões de avaliação, na verdade, não é só uma. São algumas sessões, né, que a gente tem de avaliação, que seria para coletar os dados da história de vida do paciente. Sim. Né? E depois formular um caso, a conceitualização. Então, tudo isso é bem estruturado para que seja feito um bom atendimento, né? Um bom protocolo ali, né? E, assim, a estrutura de uma sessão, né? Como que começa? A gente começa, geralmente, com a checagem de humor, né? Ver como é que foi os dias do paciente ali, a semana, qual a intensidade da emoção que ele está naquele momento, né? Como ele chegou ali, como ele está se sentindo. Depois a gente vai para uma revisão, né? Se tiver tido sessões anteriores. Só te interrompendo, que já nessa checagem de humor, é engraçado que a gente começa fazendo assim, né? Lá para as tantas, depois de alguns meses da sessão, você nem precisa falar mais nada. O paciente já chega e fala assim, hoje eu não tô bem, não. Aí, ele mesmo já começa a fazer no automático, né? Já vira uma coisa automática normal mesmo. Ele já sabe o que a gente vai perguntar, né? E aí, depois da checagem de humor, vem geralmente a revisão, atualizações da semana, como é que ele colocou em prática aquilo que foi trabalhado na sessão anterior, né? Se aconteceu alguma coisa relevante que ele queira trazer para a sessão daquela semana, né? Que se passou até o nosso próximo encontro. E depois disso vem, geralmente, uma psicoeducação sobre o modelo cognitivo, se tiver ali no início da terapia, né? Sim. Início das sessões. Ou uma psicoeducação sobre, de repente, um transtorno que estiver sendo tratado, ou sobre uma questão, problema mesmo, fora de um transtorno mental. Depois, geralmente, um plano de ação,
né? Que é essa tarefa de casa que a gente passa de acordo também com o que está sendo tratado ali na terapia. E, por último, a gente sempre pede para o paciente resumir a sessão, como Dá é um que feedback. foi, e o feedback, né? Que é os pontos positivos, os pontos negativos, que ele acha que pode melhorar. Sim. Né? Então, é basicamente isso, mas não é algo rígido. Não Eu é acho que- necessariamente a gente tem que seguir isso o tempo todo. É importante né? deixar isso claro, né? Sim, Que porque não tem senão fica como. aquela coisa bem regrada. E É. tem gente que já pensa assim, poxa, não, tem muita regra, eu não vou me encaixar nisso e ó, Exato. já cai fora. Às vezes não vai funcionar dessa forma. Às Sim. vezes não vai dar para fazer uma sessão tão completa, assim, com todos esses itens, assim, checados, né? Sim. Ticados ali. Mas a gente vai tentar manter a estrutura, mas assim, é só uma base mesmo pra gente ter um norte, uma direção, né? Um direcionamento legal na sessão. Mas o que eu acho legal da TCC é que ela é adaptável. Sim, Para total. cada paciente, a gente vai e faz aquele plano e tal, tal, tal. Já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com você. De terminar, por exemplo, assim, a primeira ou a segunda sessão do paciente. E aí, Laís? Eu falei, aí nada, não vou te falar mais nada agora, porque eu vou sentar e eu vou estudar isso aqui tudo que você me passou. Eu tenho que criar um plano do que a gente vai fazer, né? Por quê? Porque para cada paciente, para cada demanda, a gente vai ter um jeito de trabalhar. E eu acho que a Sim, TCC com é muito certeza. bacana, né? Por Com causa certeza, disso. sou apaixonada. E quais os tipos de problemas, de transtornos que a TCC costuma ser mais eficaz? Então, a TCC, ela é vista como padrão ouro para alguns transtornos, para muitos, na verdade, transtornos mentais, né? Como, por exemplo, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, TEPT, né, que é o transtorno do estresse pós-traumático, o TOC, que também é muito conhecido, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, entre outros, mas também pode ser tido como uma via de tratamento para outros transtornos que não necessariamente têm um padrão ouro de tratamento para eles, né? Então, a TCC é utilizada, assim, para... Acho que a maioria dos transtornos mentais ela pode ser utilizada como primeira via de tratamento. Mas ela também serve não só para transtornos mentais, né? Sim. Porque a maioria das pessoas, na verdade, não tem um transtorno, né? Muitas pessoas chegam no consultório para tratar questões que... Do dia a dia. do dia a dia, que tem algum prejuízo, né? Por exemplo, questões de relacionamento, autoestima... Sim. Até mesmo problemas com ansiedade, mas que não necessariamente são um transtorno de ansiedade. Sim. Não se encaixa em critérios para fechar um transtorno, né? Mas a pessoa tem ali uma ansiedade excessiva, que ela precisa aprender a lidar. Então, a TCC, ela funciona para muitas demandas, né? E eu acho bacana, porque na TCC a gente consegue ver um resultado um pouco mais rápido. Não Sim. sei se também foi por isso que eu escolhi a TCC, porque eu gosto de ver o negócio Acontecendo. né? E a gente consegue ver um resultado em questão de meses. E quando chega gente, pacientes novos, por exemplo, chega pra mim e fala assim, já fiz terapia, ou então, gente que nunca fez terapia. Nunca fiz terapia, mas, poxa, o que me desmotiva é porque eu não quero ficar anos na terapia. Aí eu falo assim, não, mas essa é a visão que a gente tem da psicanálise, né? Tem gente que tá na psicanálise há 10 anos. Há muitos anos, isso. Né? E realmente a psicanálise é um trabalho de formiguinha, né? São passinhos pequenos. E aí eu falo, não, essa abordagem, a gente vai explicar o que é abordagens, né? Essa abordagem, que é a TCC, daqui a pouco você vai ter alta. Se você chegar para mim, se a gente vê que as demandas que você trouxe já acabaram, a gente já resolveu, você está aprendendo a lidar com tudo que chega de novo para você e tudo mais, eu vou te dar alta. Aí sabe o que acontece? Chega no dia da alta, ele não quer alta. Sim, Aí ele fala, quer ficar, não, né? eu vou ficar. E aí eu fico, tá vendo? E o medo que tinha de ficar muito tempo na terapia, né? Mas a TCC é legal por isso, porque você vê acontecendo e aí chega o momento da alta que você fala assim, pronto, não tem mais nada para resolver, né? Não tem mais nada aqui para poder fazer, já tá sabendo lidar com tudo, já tá indo, mas ainda assim tem gente que escolhe ficar, né? Tem gente que não quer se livrar, não, do psicólogo. Tem gente que tem medo de seguir sozinho, né? Mas a TCC realmente, ela é uma terapia breve, né? Sim. Que, na verdade, pode funcionar em poucos meses, assim. A gente vê uma melhora do paciente em poucas sessões, na verdade, né? Dependendo do caso. Mas eu acho que o mais importante não é o tempo em si, né? Que o paciente vai passar em terapia. Existem pacientes que vão ficar anos, sim, mesmo que seja TCC. Exatamente. Né? Dependendo do caso, tem gente que vai precisar ficar mais tempo, né? E às vezes uma demanda vai puxando outra demanda, vai puxando outra demanda. Que a pessoa nem sabia que precisava. Que tinha. Isso. E, na verdade, acontece muito isso, né? Que aí a primeira demanda que ela trouxe já nem era mais a importante. Começa a vir outra demanda e aquela dali já ficou para trás, já aprendeu até resolver e tudo mais. Sim, isso é legal. E quais são os pontos que o terapeuta ele observa mais no comportamento dos pacientes?
Então, a gente não observa só o que o paciente fala, mas também como ele traz essa fala, né? Por exemplo, a gente vai percebendo ao longo das sessões quais são os padrões de funcionamento daquele paciente, quais são os tipos de pensamento assim que ele mais tem, né, em geral, Sim. acerca de algumas questões específicas da vida dele, emoções, comportamentos. Então, a gente vai percebendo tudo isso e tentando entender o modo de funcionamento em geral daquele paciente, né, para que a gente consiga estruturar isso dentro de um plano de tratamento, né, e poder dar um melhor tratamento possível para ele. Eu acho que não fica só nessa observação cognitiva daquilo que ele traz, mas também questões físicas, por exemplo, até no online, né, a gente consegue perceber, né, se o paciente tem facilidade de falar sobre aquele assunto, ou se ele está evitando alguns assuntos específicos, né, se ele está fugindo um pouco das nossas intervenções. A gente pega isso direto, né? Sim, tem paciente que tem mais dificuldades em alguns assuntos, né, e aí a gente precisa também saber manejar. Mas... E entender o porquê que ele está fugindo tanto daquele assunto. Exatamente, A gente precisa ir fazendo esse trabalho de formiguinha, né? E também observações físicas mesmo do paciente, se ele está irritado, se ele está nervoso, né? Ou se ele está à vontade, se está mexendo muito as pernas ali, né? Com ansiedade, geralmente. Então, acho que tudo isso vale. Cada detalhe, assim, a gente tenta observar para realmente acrescentar no tratamento. Mas existem pessoas que acham que a gente fica analisando todo mundo o tempo todo, né? Ai, gente, isso é terrível. Não dá, né? Como é que a gente vai viver analisando todo mundo? Não dá. Geralmente em rodas de amigo. E, ó, a psicóloga tá analisando a gente. Eu já brinco, eu falo, gente, eu cobro pra isso. Eu não faço de graça, tem como. não. Quando a gente não tá trabalhando, a gente quer ficar mais tranquilo. Por favor, né? Por favor. Mas é isso. E quais são as técnicas utilizadas na TCC? Tem bastante. Tem muitas, né? Tem muitas. Mas antes de falar as principais, eu acho importante deixar aqui claro que as técnicas, elas fazem parte de um todo, né? De um tratamento ali que foi formulado para aquele paciente. Então, não é uma coisa usada isoladamente, né? Sim, exatamente. A gente não pode só jogar técnicas assim, porque eu acho que vai servir aqui naquele momento. A gente precisa saber o porquê que a gente escolheu aquela técnica específica, para aquele paciente, como ele vai fazer, onde, com quem, sabe? Sim. Então, as técnicas, elas precisam ter um direcionamento assertivo, né? Para realmente ter eficácia para o paciente. E o paciente também precisa entender o porquê daquela técnica. Sim. Senão, ele não vai fazer, não vai ter aderência, ou ele vai fazer de uma forma que não vai ser eficiente para ele, né? Exatamente. Ou ele não vai usar depois, não vai servir como ferramenta para ele. Então, acho que é importante falar isso, né? Sinalizar. Daqui a pouco tá todo mundo pesquisando na internet técnicas da TCC e vai querer aplicar e não vai funcionar, porque tem que ser um conjunto, né? Tá tudo junto. Tem que estar dentro de um contexto, né? E eu acho que técnicas cognitivas, assim, as principais, acho que tem o RPD, né? Que a gente usa desde o início das sessões, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais. E como funciona, né, o RPD? A gente tem, geralmente, uma tabelinha, né, com algumas... Como se fosse uma planilhazinha do Excel. Planilha, isso. Quase isso. E ali tem algumas lacunas para serem preenchidas pelo paciente. Primeiro, ele vai escolher uma situação. Depois, ele vai colocar um pensamento associado, uma emoção e um comportamento. Então, por exemplo, pensando numa situação X. Eu liguei para uma amiga e ela não me atendeu. Essa é a situação. E aí, qual o pensamento que o primeiro pensamento que vem na mente dele? Ela não quis falar comigo. Ela não quis me atender, né? E aí, qual a emoção associada a isso? Pode ser raiva, tristeza? Sim. Né? Comportamento. Mandei uma mensagem para ela, super desaforada, tentando entender o porquê que ela não quis falar comigo. E aí, um segundo pensamento mais flexível, né? Que esse paciente poderia ter. Ela... Com a mesma situação, tá? Eu liguei para uma amiga, ela não me atendeu. E aí, um segundo pensamento. Ela pode estar ocupada, pode estar trabalhando, cuidando dos filhos, né? Na rua, ou o celular descarregou, enfim. Esse foi meu pensamento. Emoção, não tive nenhuma emoção associada, porque permaneci de boa, né? Com esse pensamento. E o comportamento foi, vou mandar uma mensagem para ver se está tudo bem. Se depois a gente pode se falar. Né? Então, acho que o RPD ele é muito bom para flexibilizar pensamentos e crenças, né? Sim. Porque o paciente ele chega muito com uma visão única de algumas coisas. Eu acho que o RPD funciona muito bem para isso. Algumas vezes eu até acrescento ali uma tabelinha. Quais as consequências do seu comportamento? Que às vezes a pessoa já nem quer falar, né? Mas aí tá ali. Mandou uma mensagem desaforada, nesse caso, né? Quais as consequências disso? Poxa, depois ela me ligou de volta e
quebrou o pau comigo. Sim, né? sim. Então, tá vendo que a consequência foi muito grande para um pensamento que não tá legal, que Exato. fugiu completamente da realidade, e aí a gente já vai puxando mais coisas também, né? Sim, o RPD tem algumas versões mais completas também, né? Essa é a versão mais compacta dele. Mas eu acho que também outra técnica bem legal é o cartão de enfrentamento, que a gente acaba usando muito, né? Sim. Na prática clínica, funciona como se fosse um lembrete daquilo de algum insight, de alguma frase, assim, que a gente trabalhou em sessão e para o paciente se lembrar depois, né? Para que ele possa utilizar aquilo como ferramenta no dia a dia dele, então também é bem legal. Também tem, que mais? Resolução de problemas, que é uma técnica para ensinar o paciente a resolver alguma questão que ele traga, né? Primeiro a gente identifica bem, nomeia o que foi esse problema, qual foi o problema em questão. Depois a gente vai fazer como se fosse uma chuva de ideias, né? Daquele problema, com todas as possíveis soluções para ele. Depois a gente vai escolher, né? O paciente, no caso, em conjunto conosco, vai escolher a principal solução, assim, que ele acha possível, né, de ser feita. E a gente vai fazer um plano, né, de ação para conseguir colocar isso em prática. Sim. Então, também prevendo possíveis obstáculos, né, que venham a acontecer para essa solução, né? E eu acho muito legal também ver o quanto o paciente consegue ser assertivo, né? E usar isso em várias situações da vida dele, né? E eu acho legal também porque depois isso vira natural, fica natural. Sim, vira fica uma automático. prática natural. Automaticamente ele já vai agindo daquele jeito, né? E às vezes quando a gente lança isso de primeira, fala assim, eu não vou dar conta, não. Aí eu falo, não, olha só, a TCC, ela também é um treinamento. Tem coisa que você não vai querer fazer porque você não tem costume de fazer. Mas quando você vai fazendo, vai se comprometendo, vai errando e vai acertando de novo e tudo mais, daqui a pouco isso se torna natural. Você vai fazer isso de uma forma normal, né? Uma coisa... Fora as técnicas que já tem, a gente ainda utiliza outras coisas, né? Que a gente vai colocando como tarefa de casa. Por exemplo, planejamento. Tem gente que fala assim, a minha rotina tá uma bagunça. Aí eu falo, então vamos lá, vamos criar um planejamento? Aquele bem de escola mesmo, de 8 às 9 eu faço tal coisa, de 9 às 10 eu faço tal coisa. Laís, não vai dar certo não. Por que não vai? Já tentei fazer isso 50 vezes. Eu falei, então essa vai ser a 51ª. Mas e se eu não der conta? Eu falei, a gente vai fazer a 52ª. Mas o importante é você manter aquilo dali um tempo para você entender que aquilo agora é um hábito. E depois você faz isso automaticamente. Sim. Né? E tem até um livro que eu li uma vez que fala sobre os hábitos e fala que para a gente adquirir um hábito novo, a gente tem que se forçar a fazer uma coisa por pelo menos 21 dias. Sem interromper esses 21 dias. Se interrompeu, começa a contagem de novo e vai de novo. E é interessante, sabe? Se a gente for parar para pensar, quantas vezes a gente já saiu de casa sem aliança ou brinco? Por quê? Só porque ao invés de a gente fazer isso, que já estava planejado no nosso inconsciente, a gente pegou e foi fazer outra coisa. Né? Então, assim, hábitos simples, mas que se tornam hábitos. Coisas simples que se tornam hábitos. Exato. Né? Mas a gente usa isso também como tarefas de casa, né? E eles vão se adaptando e tudo mais. E aí, daqui a pouco, nem o planejamento já não usam mais. Já está no automático de fazer tudo. Exato. É muita coisa. O legal da TCC é isso. A gente vai adaptando, vai criando tarefas de casa, vai criando coisas para mexer ali com a pessoa também. E ela consegue ir, né? Se adaptando. Sim, com certeza. E comportamentos que indesejáveis que voltam a acontecer. Várias e várias vezes. Às vezes a gente até perde um pouco a paciência. De novo, não. Como lidar com isso? Então, as chamadas recaídas, né? Sim. Que o paciente tem. Não só dentro daquilo que a gente chama de transtorno por uso de substâncias, que é algo que é bem trabalhado dentro desse transtorno, né? As recaídas por abstinência, enfim, por outras questões. Mas, num todo, assim, um tratamento em geral, existem os momentos que o paciente vai recair mesmo, vai voltar, né, a ter os comportamentos que estavam em processo de mudança, porque não é fácil quebrar um hábito que o paciente tem desde muito tempo, né, em muitos anos. Então, é uma coisa que a gente precisa ter paciência mesmo. E tem pacientes que vão conseguir mais rápido, tem pacientes que vão precisar de mais tempo, né? Mas dentro da TCC a gente entende que as recaídas elas fazem parte do processo. Sim. Então não adianta tentar fugir disso porque pode acontecer. Sim. Né? Então
o paciente ele nunca vai ser visto como um fracasso ou Jamais. incapaz de fazer alguma coisa, né? Eu acho que a gente precisa ter esse acolhimento, deixar muito claro para ele isso. Sim, porque tem uns que já vêm com essa crença na cabeça. Eu não consigo, eu sou fracassado e até a minha psicóloga vai achar que eu sou assim porque todo mundo já acha, né? Mas é importante a gente ressaltar que o ambiente terapêutico ali, ele não é um ambiente para você ser julgado, é um Com ambiente para certeza. você ser acolhido, Com né? certeza. Então, isso deixa as pessoas muito mais à vontade durante as sessões. Sim, eu acho que esse é o principal. O paciente ele nunca pode sair da sessão se sentindo apontado, julgado, ou que nós fizemos algum juízo de valor sobre ele, assim, e jamais para apontar o dedo, né? Exato. E sim para acolher, para instalar a esperança de volta, né? Porque depois de recair, o paciente geralmente se sente muito frustrado. Sim. Né? É difícil para ele também, por mais que a gente ache que não, né? Ele pode estar bem abalado. Exato. Então, a gente precisa saber acolher nesse momento e seguir em frente, né? Fazer com que ele entenda que vamos tentar de novo até a gente conseguir. Atendimentos online. Depois da pandemia, isso aí ganhou um boom, né? Como que você vê a relação da TCC com o atendimento online? Será que não ter esse tete-a-tete, esse contato com o paciente, será que isso deixa a terapia um pouquinho ruim? Ou o online tá tranquilo, tem como fazer a TCC pelo online também? Então, na verdade, a terapia online ela é tão eficaz quanto uma terapia presencial, né? É claro que existem pessoas que não vão se adaptar. Eu acho que a maior parte do público se adaptou muito bem a isso, Sim. né? Essa realidade. Até porque facilitou muito o acesso, democratizou muito a terapia, né? Porque existem pessoas que não conseguem estar no presencial por vários motivos. Trabalho né? o dia todo Trabalho. e às vezes precisam ser atendidas, mas não tem esse horário disponível durante o dia. Exato. Ou então precisa ser atendido por uma pessoa de outro estado, de outro país, inclusive. Então, acho que facilitou muito esse atendimento, né? Mas a terapia online, ela é tão eficaz quanto a presencial. Eu acho que tudo que a gente faz no presencial, a gente consegue fazer no online. Os recursos, os testes, Sim. as avaliações, né? Todas as questões que a gente já falou aqui, né? Das técnicas, a gente consegue aplicar também. Então, e aquilo que a gente não consegue, por exemplo, se o paciente precisa fazer uma exposição, Sim. né? Ou o psicólogo, caso tenha esse acesso, né, de proximidade, consegue ir também, pode ser planejado, ou arranje uma pessoa para poder fazer esse Sim. trabalho, que vai ser treinada pelo psicólogo, claro, né, para acompanhar o paciente. Então, assim, raras exceções, né, Sim. que acontecem, mas acho que no geral a terapia online, ela é maravilhosa, assim, né? Facilita muito. Você atende online ou presencial? Atendo apenas online. Eu também. Atualmente. Eu tenho vontade de ter um consultório presencial, mas por enquanto a gente tá eu online. atendi presencial algumas vezes, né? Eu estava terminando a faculdade, mas eu acho que o online ele viabilizou muito, igual você falou assim, às vezes pessoas de outros países. Eu atendo gente da Espanha, da Irlanda, de Portugal, dos Estados Unidos. Sim. Então, assim, isso, poxa, abriu um leque. E aí tem gente até que me pergunta, você quer ter um consultório? Eu falo assim, gente, eu acho que não, né? Assim, eu sei que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, muito mais ruins do que boas, Sim, obviamente. sim, claro. Mas a questão do online, que ganhou boom por causa da pandemia, isso aí foi uma coisa boa, né? As pessoas não podiam ir até os consultórios para fazer as sessões, então o conselho abriu aí essa opção do online e hoje em dia... E nunca mais voltou. Atrás, né? Sim. E aí, hoje em dia, a galera tá toda no online e eu acho isso bacana, né? E eu acho até que tem gente que rende mais por ser online, porque Sim, eu também acho. tô na minha casa, tô no meu quarto, no meu ambiente de aconchego, um ambiente seguro. Existem pessoas que falar. são tímidas, né? Sim. Por exemplo, e não conseguiriam ter o mesmo contato presencial do que tem online. Que fica justamente o que você falou. Tá ali no ambiente confortável, Sim. né? No quarto, qualquer coisa,
né? Tá ali naquele ambiente mais Nunca aconteceu seguro. comigo, não sei se já aconteceu com você, de alguém meter o dedão no telefone e desligar a chamada. Já aconteceu. Comigo não, graças a Deus, espero que nem Mas aconteça. não de propósito, assim, foi Não, sem querer. sem querer. É. Ah, tá. Não, eu tô E falando de depois propósito. voltou. Não, de Não, propósito não. Porque eu fico imaginando assim, já passou um monte de coisa na minha cabeça, né, gente? Tá, e se a pessoa, sei lá, não tá gostando, não tá à vontade, mete o dedão ali e nunca mais me atende? Não, isso nunca né? aconteceu. Também nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Eu espero que nem No presencial não tem pra onde fugir, é Não só se a tem. pessoa sair da sala. Não assim. tem. Claro que tem alguns casos que são um pouco mais delicados, né? E a gente tem que tratar, igual você falou, no online, um pouco diferentes. Um exemplo que eu já passei por isso. Pessoa com ideação suicida. No presencial, a gente não libera a pessoa do atendimento. A gente vai pedir a ela para que ela entre em contato com uma pessoa de confiança. Você quer falar ou eu falo? Não, fala você. Então, a gente explica para essa pessoa de confiança o que está se passando e tudo mais. Tananã. E aí, já aconteceu isso comigo no online. Né? Pessoa com ideação suicida e eu falo, eu preciso de um contato seu de confiança. Você quer chamar alguém que esteja na sua casa? Ou você quer me passar o contato e eu entro em contato com essa pessoa? E aí, não, pode entrar em contato, vou te passar o contato de fulano, você entra em contato e você fala. E você me permite falar, porque isso é um caso atípico, papapá. E assim, eu confesso que a primeira vez que aconteceu isso, eu fiquei um pouco nervosa. Que eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu. E se a pessoa realmente mete o dedão lá, desliga, nunca mais me atende, o que eu faço? Né? Mas aí, a gente vai se precavendo, né? Primeiro atendimento, já pede um contato de emergência. Exato, é isso que eu ia falar. Já na ficha de anamnese já tem que ter o contato. Já pede um contato de emergência ali, justamente. A gente vai passando pelas Prever essas experiências, situações, a isso. gente vai amadurecendo até como profissional, né? Mas se tratando do online, tirando esses casos, assim, que são atípicos, né, e que a gente vai aprendendo a lidar com eles, eu acho também que é super tranquilo o atendimento online. Eu acho que o mais importante é manter a mesma segurança do presencial, né? O mesmo protocolo ali. Exato. É uma coisa muito séria, né? Precisa ter o sigilo, a gente não pode ficar num ambiente aberto com mais pessoas. Não, jamais. Nunca pode acontecer isso. Nem da parte do paciente pode acontecer, que tirar da nossa parte, né? Eu acho que a gente atende em casa, Exato. é isolado, a gente que é casada é isolado, o Sim. marido não tem acesso a nada disso, vocês podem ficar super tranquilos, não tem acesso às fichas do paciente, Não, a evolução, o prontuário de evolução, não tem acesso a nada disso, né? E nem durante a sessão. Já aconteceu algumas vezes até de eu terminar de atender assim no quarto, e eu ficar lá no quarto, aí passou tipo assim meia hora, aí eu tô escutando na porta, toque, 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 toque. Aí eu, caramba, esqueci de avisar que eu terminei de atender, né? Mas assim, meu marido também super respeita, não entra, não invade o momento, ele sabe que aquilo dali é sigiloso. Também não fica perguntando de ninguém, nenhum caso. Exato. Enfim, tem todo um sigilo por trás, mesmo se tratando do online. Com certeza. Né? E eu acho importante também a gente explicar isso, porque tem gente que manda mensagem, fala assim, eu quero saber como que acontece os atendimentos. Aí fala, não, mas é online? Não, obrigada, não estou interessada, né? E assim, não porque não quer fazer online, enfim, só prefira o presencial, mas é porque não dá crédito para o online, né? Porque não sabe como é que funciona e tudo mais. Questão de segurança mesmo, né? Que a pessoa às vezes fica meio em dúvida. Mas não, é feito da mesma forma, né? Mesma segurança do presencial. E pacientes que têm múltiplos diagnósticos, como que a TCC vai lidar com isso? Trabalha um de cada vez ou a gente vai conseguir englobar tudo e trabalhar tudo junto? É um desafio, né? Quando o paciente chega com muitas questões, assim, a gente precisa saber organizar tudo isso. E, geralmente, a gente começa por aquilo que está trazendo mais prejuízo e sofrimento na vida do paciente. Então, geralmente, o paciente, né, de forma colaborativa conosco, vai escolher ali a questão que traz mais sofrimento, que está mais impactando a vida desse paciente de forma geral, né, que está atrapalhando ali o funcionamento dele, a rotina, e a gente vai começar por isso, né. Tem algumas coisas que dá para tratar concomitantemente, né, ao mesmo tempo, mas a maioria dos casos a gente escolhe, né, aquilo que o paciente precisa mais naquele momento, vai dividindo em metas e objetivos, vai trabalhando aquilo aos poucos, né? E aí, quando tiver feito, quando tiver resolvido aquela questão, a gente parte para a próxima. E uma coisa também que é muito importante com o paciente é criar um vínculo, né? Sim. Muitas terapias, muitas sessões, assim, elas dão encerramento de uma hora para outra porque o paciente não cria um vínculo com o terapeuta. E como fazer para criar esse vínculo, mesmo estando no online, que é onde a gente está atuando?
Então, o vínculo é, na verdade, o mais importante de um processo terapêutico. Eu acho que sem o vínculo não vai pra frente. Não flui. Nada flui, né? Então, sem o vínculo a gente não consegue tratar, a gente não consegue ter um relacionamento saudável com aquele paciente, né? E ele com a gente também. Sim. Então, acho que tem que ter essa identificação. Em primeiro lugar, eu acho que é o que vem, assim, em primeiro, né? Sim. Desde o primeiro atendimento. Não adianta a gente querer fazer várias intervenções e resolver o problema do paciente sem antes criar um relacionamento de confiança com ele, né? Eu acho que esse vínculo é formado muito pela aliança terapêutica, né? Que é realmente um compromisso que a gente tem ali com o paciente de não só, é o meu trabalho, eu recebo para isso, mas qual é a minha intenção real? Sim. Né? Eu tenho a intenção real de estar compromissado com aquele paciente, de entender o problema dele, de ajudá-lo de fato, né? Qual é a minha intenção ali? Né? Eu estou realmente comprometida com aquilo, eu quero realmente entender qual é a história de vida desse paciente, né? Então, acho que o nosso interesse genuíno é o que forma o vínculo, né? Sim. E a empatia, se colocar no lugar da pessoa também, acho que é muito importante. A questão de sigilo, de segurança também é muito importante no vínculo, né? Para garantir que ele vai estar ali num espaço de acolhimento seguro, sim, que nada vai sair dali, exceto raras exceções, como você falou, né? Questões de suicídio, enfim. Mas eu acho que é isso, assim, que forma o respeito, né, pelo paciente. E garantir que ele nunca vai ser criticado ou julgado ali naquele espaço. Era isso que eu ia falar. Eu acho que o principal para formar o vínculo, né, com o paciente é o não julgamento. Isso. Porque já é julgado, às vezes, dentro de casa, já é julgado no trabalho, já é julgado nas amizades. Às vezes, o único espaço que ele tem ali de não julgamento é o nosso setting terapêutico, exato, né? Mas até ele entender que ali ele não vai ser julgado, mas também quando entende, aí pronto. Acabou. Né? Aí acabou. E eu percebo que o vínculo tá bem bonitinho, tá ótimo, quando às vezes, assim, durante a semana eu recebo uma mensagem. Por exemplo, paciente que está passando por processo de emagrecimento. Aí, quando ela vai lá no médico, que ela faz a bioimpedância dela, ela me manda a bioimpedância. Olha, emagreci tantos quilos. Aí eu mando uma figurinha. Legal, discutimos na próxima sessão. Isso é muito legal, sabe? Né? Porque você vê que ele pensa assim, eu tenho que mandar para aquela pessoa, porque ela está interessada nesse resultado. Ela se importa comigo. Ela se importa comigo, sabe? Aí a outra me manda o cronograma de horário. Olha, comecei a fazer e não vou falhar, não tô falhando. É isso aí. A gente discute depois na próxima sessão. Sim, né? sim. Aí, tem gente que fala assim, não pode mandar mensagem pro terapeuta. Gente, vamos ser flexível, né? Tem coisa que é bacana até pra gente ver, né? E assim, até do podcast mesmo, às vezes eu recebo print da tela. Tô assistindo. Olha, me identifiquei com isso daqui que você falou. Eu falei, anota a parte aí pra depois a gente discutir. Né? Então, assim, eu ainda brinco, falo, vocês estão fazendo o dever de casa direitinho, né? Todo mundo assistindo Psicologia e Propósito. Mas é bacana, né? Acho que ser flexível nessa parte, claro que você não vai ficar batendo papo com o paciente no WhatsApp. Não é isso, não, jamais. Mas ele consegue ver quem é que está se importando com aquilo, quem é que vai dar valor naquele resultado ali, né? E também não é só isso que a gente recebe, não, né? A gente recebe as escorregadas também, né? Escorreguei na dieta, não consegui manter aquele padrão. Tá bom, registra isso tudo certinho que a gente se fala na próxima sessão. Exato. Né? Então, assim, ele consegue ver que ele não vai ser julgado pelo erro, ele vai ser acolhido. Não tem vergonha de falar, né? Exato. O que errou também. Sim, ele vai ser acolhido e a gente vai corrigir aquilo. E ele vai tentar de novo. Então, assim, o não julgamento acho que é o principal, né? Com certeza. Para criar esse vínculo com o paciente. Sim. Né? E existe diferença na aplicação da abordagem comportamental nas idades? Olha, a terapia cognitivo-comportamental ela vai permanecer a mesma na sua essência, né? Independente da faixa etária. Mas não dá pra gente ser rígido, né? Não dá pra ensinar uma criança da mesma forma que a gente vai ensinar um adulto. Sim. Então, existe sim as modificações que precisam ser feitas, né? Pra criança, por exemplo, geralmente a psicóloga que atende público infantil só atende público infantil, né? Na verdade. Exato. Na maioria dos casos. Também acho que não dá pra atender online, não. Tem que ser presencial. Criança não vai ter essa disciplina de sentar na frente do telefone, do computador, pra poder fazer a sessão. Eu também acho. A criança, ela precisa desse espaço presencial. Acho que faz toda a diferença, né? Por mais que em alguns casos não tenha jeito, né? Melhor fazer online do que não fazer. Mas eu acho que o presencial é melhor para esse público infantil. Eu só consegui atender uma criança no online,
uma criança, ela já estava com 9 anos, né? Então, assim, quando eu ia fazer alguma atividade com ela, por exemplo, eu mandava para a mãe, para a irmã, elas imprimiam bonitinho, entregavam para ela. E era engraçado que ela já olhava antes. Ela, tia, eu já quero fazer isso daqui. Eu falei, peraí, não é assim. Porque com a criança é diferente, né? É super diferente. Não é sentar e vamos conversar o que você está pensando, o que você está sentindo. Com a criança, a gente vai brincando. Vamos entender o modelo cognitivo. Não vai dar certo. Entender. A gente vai brincando, a gente vai colorindo, a gente vai montando bloquinho, a gente pega um jogo específico para poder fazer. Exato. Né? A criança, ela precisa desses recursos lúdicos, né? Sim. Para poder entender ali através de metáforas, através de brincadeira. A criança aprende brincando, né? Então, a gente utiliza muito isso. Jogos de tabuleiro, até recursos mesmo terapêuticos mais voltados para a criança em si, voltados para aquela faixa etária. Então, recursos até online também. Aplicativos, enfim, tudo que a gente puder usar com a criança para facilitar o atendimento é utilizado, né? Sim. Adolescente também, acho que precisa desse acolhimento, na verdade. Acho que o adolescente precisa ser entendido, né? Compreendido, sente essa necessidade. Um pouco mais difícil. Sim, né? Então é mais desafiador, né? Do que o público adulto, na maioria dos casos, né? Porque você precisa estar ali inserido no mundo dele mesmo. Né? Às vezes utilizar o que você gosta de ouvir, recurso, né, musical, o que você gosta de assistir, as suas amizades, como é que é. Então, tentar entender ao máximo, assim, como é que funciona a cabeça dele, para que ele se sinta bem acolhido, né? E entendido ali. Sim. E eu acho que um pouco mais difícil também é trabalhar com idosos, né? É aquele comportamento que já está ali desde muito tempo. Muito. E que ele pensa assim, vou mudar para quê? Quem quiser que me aceite, né? E trabalhar com comportamentos de idosos também é um desafio. Eu acho que eles são menos flexíveis, né? Para abertura à mudança, né? Sim. Porque são muitos anos ali tendo os mesmos comportamentos. Então, acho que a gente precisa ter bastante paciência, né, de trabalhar as crenças ali, né, os pensamentos mais rígidos, mas dá certo também. Dá certo. Tudo, gente, tudo dá certo, para tudo ter um jeito. E ensinar os conceitos básicos da TCC nas escolas, será que ajudaria as crianças e também os adolescentes a lidar melhor com as emoções e com os sentimentos? Eu acho que assim como finanças tinha que ser um assunto que a gente aprendia desde pequena, a psicologia também, né? Eu acho que graças a Deus isso está melhorando muito, né? É um assunto que está sendo falado, assim, muito abertamente hoje em dia. Mas eu acho que se fosse uma matéria de escola, acho que seria incrível, né? Eu acho que as crianças precisam ser educadas a falar o que está sentindo, falar o que está pensando de forma assertiva, né? Sim. Ter esse acompanhamento dos adultos, saber que o pai, a mãe, a família ou o próprio terapeuta vai estar ali para ajudar, porque muitas vezes essa não é a realidade da criança, né? Sim. Às vezes ela não tem um espaço de fala, de escuta, então é mais difícil para ela lidar com aquilo que ela sente se ela não consegue falar aquilo, ou nem sabe como expressar as emoções, né? Sim. Então acho que tudo isso desde a infância seria muito legal, né, de ser aprendido. Eu acho que um treino de assertividade também deveria ter na escola, sabia? Com certeza. Eu costumo brincar, falando já a realidade, mas que as pessoas elas podem falar tudo para qualquer pessoa. Basta ela saber como que ela vai falar. Habilidades sociais, né? Exatamente. Ela pode falar tudo. Então, assim, ela não pode ser passiva a ponto de aceitar de tudo, e ela também não pode ser agressiva a ponto de ferir a outra pessoa que está escutando ela. Exato. Mas agindo com assertividade, e é difícil, porque é uma linha muito tênue e dois extremos entre a passividade, a agressividade e a assertividade também no meio, né? Mas tendo esse treinamento, que a gente também faz isso na TCC quando necessário, tendo esse treinamento, poxa, eu acho que literalmente, as habilidades sociais das crianças, dos adolescentes, iria melhorar muito. Não estou falando que todos iriam aprender, mas iria dar uma ajuda. Com certeza. A maioria dos pacientes que chegam, pelo menos para mim, assim, tem alguma questão de comunicação. Sim. Eu queria aprender a me comunicar melhor, eu não sei pedir, ou eu não sei dizer não sei dar limites. Não sei dizer não bate recorde. Sim. Nossa, gente, nunca vi. Mas por que você aceitou isso? Não consegui dizer não. Não consigo. Mas isso é um absurdo. Não consegui dizer não. Então, as habilidades sociais é uma coisa que, desde criança, se a gente aprendesse, a gente passaria por muito menos perrengue, né? Sim. Na vida adulta. Com certeza. E falar da TCC dentro das igrejas também seria legal, né? Sim. Eu acho que hoje está muito mais aberto a conversa, né? Sim. Mas a gente ainda vê muito um discurso preconceituoso, eu acho, eu acredito.
né? De achar que não existe a parte mental, a parte física, mas apenas a parte espiritual ali. Lógico que existe, né? E a gente precisa cuidar das 3 partes, né? Não existe uma que precisa ser cuidada mais do que a outra, eu acredito. Sim. Então, acho que nós somos seres trinos, né? E a gente precisa cuidar dessas 3 partes. Então, acho que nas igrejas ter palestras sobre a TCC, sobre a terapia em geral, né? Sim. Falar sobre emoções, falar sobre como as emoções impactam até mesmo no espiritual. Sim. Então, acho que seria muito importante. Como você falou, né? Nós somos um corpo, uma alma e um espírito, né? O espírito a gente cuida realmente com a parte espiritual. Sim. A alma tá ali, as emoções, os sentimentos, tá tudo englobado ali. E o corpo é o templo do Espírito Santo, a gente precisa Que também realmente precisa ser cuidar cuidado. dele, né? Mas essa questão da alma, tem gente que acha que alma e espírito é a mesma coisa, mas não é, Não é. né? Aquele salmo de Davi, quando ele fala assim, aquieta minha alma, por que será que ele estava pedindo isso, aquieta minha alma? Ele estava completamente perturbado, sabe? Com as emoções completamente desalinhadas, completamente. Então, a gente veio da importância de realmente cuidar da alma, né? De cuidar desses pensamentos, de cuidar das emoções que a gente tem. Sim. E a gente estava conversando até no intervalo sobre um versículo que ele é pura TCC, né? Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, vou ler do 4, fala assim... Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Eu vou pegar outra tradução, peraí. Essa aqui tá para ter um entendimento. NTLH. Versículo 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Gente, não tem nada mais TCC do que isso daqui. Não tem. Desde as escrituras a gente vê TCC. Sim, presente, já fica né? até, ó. Incrível. Tá nessa câmera, ali. Já fica até grifado aqui na minha Bíblia, porque eu acho que não tem nada mais TCC do que isso daqui. Fala de pensamentos, levar os nossos pensamentos obedientes a Cristo, né? E aí a gente busca naquele outro versículo, Filipenses 4:8, se eu não me engano, que fala o que a gente tem que pensar, né? E é basicamente isso. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então, o que a gente tem que pensar? Né? Tudo aquilo que é bom. Não encher a nossa cabeça daquilo que vai nos entristecer, nos abalar, e até mesmo fazer com que a gente tenha comportamentos ruins por conta dos pensamentos e das emoções que eles vão gerar. Sim, e daí a gente vê como que os pensamentos eles influenciam sim a nossa vida, né? Sim. Eu acho que ainda existem pessoas que acham que não, né? O pensamento vai e volta, ele não tem ali Não tem como. Não tem ali, né, um impacto sobre como a gente age, mas com certeza, assim, eles fazem muita diferença. E a gente aprender a não controlar, né? A gente aprende na TCC que não dá para controlar pensamentos, mas dá para você aprender a lidar com eles. Exatamente. Entender de onde eles vêm, né? E conseguir reestruturar ali, ter pensamentos mais flexíveis. Para ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Uma vida com mais qualidade, com mais leveza também, mais saúde mental. Eu acho que isso desde da palavra, né? Sim. A gente vê presente. Aí eu consigo ver, né, que tudo tá na palavra. Até a TCC, gente, não tem pra onde correr. Acho que eu nunca vi psicanálise na palavra. É verdade. Acho que eu nunca vi. Acho que eu nunca vi. Polêmico, né? Acho que a gente precisa trazer um psicanalista cristão aqui, e a gente fazer uma roda de conversa, né? Talvez ele possa apontar pra gente. Claro que tem, Com ali e certeza. tudo mais. Acho que seria viável. Falar pra produção pra ver se a gente consegue fazer algo aí desse tipo, nesse sentido. E como que você enxerga o futuro da psicologia comportamental? Nos próximos anos, como é que vai estar a TCC? Olha, eu acho que vai ser muito promissor. Acho que só tende a crescer mesmo, né?
Hoje em dia, a gente vê uma mudança muito grande na fala das pessoas em relação à terapia. As pessoas falam com orgulho, né? Nossa, estou fazendo terapia. Eu faço terapia. Antigamente, fazer terapia era motivo de vergonha. Exato. Hoje em dia não tem mais tanto esse tabu, né? Lógico que ainda tem, mas é bem menor do que já foi um dia, né? Há uns anos atrás. Então, as pessoas têm orgulho de cuidar da saúde mental, de se preocupar com isso. Hoje eu acho que é tido como prioridade, assim como cuidar do corpo, Sim. cuidar das doenças físicas, né? Biológicas. Eu acho que as pessoas finalmente estão conseguindo entender que não é só porque a gente não consegue ver no exame que não é real, né? E que não precisa de cuidado. Então, acho que tá muito mais fácil falar sobre psicologia. Eu acho que só tende realmente a crescer esse cuidado em saúde mental, né? E eu fico muito feliz de ver a nossa profissão sendo tão valorizada, né? Essa semana eu estava vendo a respeito da IA, né? Tem gente achando que IA pode servir como psicólogo. E aí a gente tá entrando em questão a questão do sigilo, né? Exato. Que não tem. Então, como garantia ali, né? Que então, é o sigiloso. Daqui a pouco você vê teu caso, tua vida, tua história sendo contada em algum lugar e você fala assim, uai, mas eu falei isso pra IA. A IA não tem sigilo que um terapeuta tem, né? Então, assim, até me perguntaram, e aí, e sua profissão? Futuramente ela não vai mais existir. Eu falei, e aí não? Quem é que vai atuar como psicólogo? Não, a inteligência artificial. Eu falei, não. Eu não vejo esse caminho eu sendo também possível, não. Tem uma coisa que eu não estou preocupada da inteligência artificial roubar minha profissão. Eu acho que a inteligência artificial nunca vai ser uma pessoa, né? Nunca vai ter emoções, sentimentos para lidar com outro ser humano. E não vai ter empatia que um ser humano tem. Né? Por mais que a gente ache que ali ela está sendo empática, mas não é a mesma coisa do que o contato humano, né? Não tá. Mas, vamos lá, o TCC vai continuar aí. Vai sim. Pra sempre. Vai. Joyce, fala pra gente suas redes sociais. Passou rapidinho. Foi um prazer ter você aqui. Mas aonde que as pessoas conseguem te encontrar lá no Instagram? Bom, meu Instagram é psi.joyceelise. Tudo junto. E o meu TikTok é Joyce Elise com 2 E's no final. E tem vídeo lá que vai ajudar também as pessoas a entenderem sobre emoções, sobre pensamentos. Sim, eu produzo conteúdo para as redes. Gente, então tá fácil. É só seguir ela lá, curte os vídeos dela também e coloque em prática tudo que ela estiver ensinando lá. E aqui no Psicologia e Propósito tem também o nosso Instagram, o @psicologiapropósito. E também lá no YouTube, no canal Psicologia e Propósito. Não deixa de compartilhar esse episódio de hoje com todo mundo que queira saber mais a respeito da TCC, principalmente estudantes de psicologia que talvez ainda não se decidiram, né, pela abordagem que vão seguir. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai esclarecer muitas dúvidas. E você que esteve aqui com a gente até esse finalzinho, muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até a próxima e fica com Deus!